Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar a matéria da semana 1 do PET 4. O PET 4, ele já começa com uma matéria nova, né? Então a gente já terminou realmente a matéria de probabilidade, análise combinatória, já encerramos por ali. Então a gente começa com a matéria que é a que eu pretendia continuar com vocês no mês de março, mas acabou que trocou a ordem, né? Porque os PETs já vêm definidos o que vai cair, né? Que é progressão aritmética. Só que eu achei que essa matéria ela veio de forma é, muito direta às fórmulas e pouca explicação do conteúdo. Então, antes de eu explicar para vocês o que é uma progressão aritmética, eu vou explicar um pouquinho da matéria mesmo, que essa matéria está dentro do conjunto do conteúdo de sequências, para não ficar um negócio sem contexto, assim, só brota uma matéria e vocês têm que fazer as contas. Bom, o conteúdo dessa semana está nas páginas 14 até 18 do PDF, né, do PET 4. E antes então de explicar a progressão aritmética, eu vou explicar o contexto dessa matéria. Progressão aritmética e progressão geométrica são dois tipos de sequência numérica. O que é uma sequência numérica? São números colocados um depois do outro que seguem certa lógica. Como assim certa lógica? Eu não posso só colocar um conjunto de números de qualquer jeito, se não tiver nenhuma lógica entre um número e outro, uma lógica que se repita, aquilo ali não é chamado de sequência numérica, é só um conjunto de números, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho números colocados um depois do outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses três pontinhos estão indicando que isso continua, né? Percebe que de um número para o próximo, o que mudou? Aumentou 1. Desse segundo número para o próximo, também aumentou 1. E está sempre aumentando de 1 em 1. Então, esses números estão colocados um atrás do outro, né, um depois do outro, e tem certa lógica para passar de um para o outro. A lógica que é aumentar 1. Então, a cada número aumenta uma unidade. Quando você tem um conjunto de números em que de um para o outro está acontecendo uma mesma coisa, como aqui está sempre aumentando 1, e tem certa lógica aí nessa organização, isso aqui é uma sequência numérica. Se não tivesse lógica nenhuma, não seria sequência numérica, seria só um conjunto de números, certo? Aqui tem outro exemplo, ó. Eu tenho números colocados um depois do outro, sendo que do primeiro para o segundo diminuiu 10. Do segundo para o terceiro diminuiu 10. E foi diminuindo 10, diminuiu 10, diminuiu 10. Então está sempre acontecendo uma mesma coisa. Então isso aqui, tá aqui a lógica, né? A cada número diminui 10. É um conjunto de números em que está sempre acontecendo uma mesma coisa de um para o outro. Então isso aqui também é uma sequência numérica. Aqui a gente tem uma sequência numérica um pouco mais complicada. Por quê? Do 2 para o 4 não é um valor que está aumentando, olha só, foi um valor que foi multiplicado. Então, do 2 para o 4, multiplicou por 2. Do 4 para o 8, multiplicou por 2. Do 8 para o 16, multiplicou por 2 e assim por diante. Então, são números colocados um após o outro e tem uma lógica. Qual que é a lógica? Está sempre multiplicando por 2. Então, a cada número multiplicou por 2, isso aqui também é uma sequência numérica. Beleza? Quando as sequências numéricas, tem algumas que não recebem nome especial, são só sequências numéricas. Agora, tem dois tipos de sequência que têm nomes especiais, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Quando entre um número e outro está aumentando ou diminuindo um valor, chama progressão aritmética. E quando entre um número e outro está multiplicando ou dividindo um valor, progressão geométrica. Então é isso, aumentando ou diminuindo, progressão aritmética. Multiplicando ou dividindo, progressão geométrica. Nenhum desses pode ser que seja uma sequência, mas ela não é uma progressão. Então ela não recebe um nome especial e a gente não estuda. Beleza? Porque não tem aplicação muito no cotidiano para as coisas que a gente tem que fazer. Beleza, então entendemos o que é uma sequência numérica. Conjunto de números em que de um número para o próximo está acontecendo alguma coisa ali que faz algum sentido. Está acontecendo uma coisa repetidamente. Cada elemento de uma sequência recebe um nome. Esse nome é sempre A alguma coisa, um A com um númerozinho pequeno na frente. Esse númerozinho vai indicar qual que é a ordem que esse elemento está. Por exemplo, aqui a gente tem uma sequência, ó,
em que de um número para o outro está aumentando 2. Olha, 2 para o 4 aumentou 2, aí mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, e assim por diante. Então, isso aqui é uma sequência numérica, porque tem uma lógica entre um número e outro. E como que vão chamar esses elementos dessa sequência? Eles recebem esses nomes. Ó, o primeiro elemento ele recebe o nome A1, porque ele é o primeiro, um de primeiro. Então, o A1 é o 2. O A2 é o segundo elemento da sequência, que é o 4. O A3 é o terceiro elemento da sequência. Aqui no caso é 6, né? Eu coloquei 8, mas é 6. E o último elemento é o 10º elemento, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que é o 20. Então, o A10 é o 20, certo? Então, cada elemento de uma sequência ele vai receber esse nome, A alguma coisa. Esse alguma coisa é um número que indica em qual posição que ele está. Então, por exemplo, o A7 é o 7º elemento da sequência. O A30 é o 30º elemento de uma sequência. É sempre A alguma coisa, nunca vai ser outra letra, tá, gente? Ficou só o A para progressão aritmética, progressão geométrica. A gente sempre usa A com um númerozinho. Então, como eu estava falando, existem dois tipos de sequência que recebem nomes especiais, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. A progressão aritmética é uma sequência numérica onde o que está acontecendo entre um número e outro, né, a diferença entre um número e o próximo, é sempre um valor que está somando ou diminuindo ou subtraindo. Por exemplo, isso aqui é uma sequência, porque entre um número e outro tem uma lógica, está sempre aumentando 1, né, é somado 1. E como é uma coisa que está somando, ela é uma sequência que recebe o nome de progressão aritmética. Sempre que estiver somando ou diminuindo alguma coisa, é progressão aritmética. Essa aqui, ó, do 6 para o 4, diminuiu 2. Do 4 para o 2, também diminuiu 2. Do 2 para o 0, também diminuiu 2. Do 0 para o menos 2, também diminuiu 2. Então, isso aqui tem uma lógica. Essa lógica é um número que está sempre sendo diminuído, subtraído, né? Então, quando está somando alguma coisa ou diminuindo alguma coisa, é uma progressão aritmética. Então, essa semana do PET, ela trata só das progressões aritméticas. E na semana que vem, a gente vai ver as progressões geométricas. Bom, quando a gente tem uma progressão aritmética, então a gente tem uma sequência numérica em que alguma coisa está aumentando ou alguma coisa está diminuindo, esse valor que está aumentando ou diminuindo, ele recebe um nome de razão dessa progressão aritmética, certo? A progressão aritmética também é chamada de PA. A progressão geométrica é chamada de PG, tá bom? Para abreviar. Então, esse valor que está aumentando ou está diminuindo é a razão da PA, né? Da progressão aritmética. Por exemplo, aqui a gente tem uma progressão em que entre um número e outro está acontecendo o quê? Do 200 para 195 diminuiu 5. 195 para 190 também diminuiu 5. Então, está sempre diminuindo 5. Então, a razão é diminuir 5 ou menos 5. Agora, quando a razão é uma coisa que está aumentando, por exemplo, aqui, do 1 para o 3 aumentou 2, do 3 para o 5 aumentou 2, do 5 para o 7 aumentou 2. Então, a razão, que é a coisa que está mudando aqui, é 2 positivo, porque esse 2 está sendo somado. Aqui em cima, como era um número que estava sendo diminuído, a gente tem que colocar menos esse valor, tá bom? Então, esse valor que está sempre sendo somado ou subtraído é chamado de razão da PA. Pode ter também algumas PAs que a razão é 0, que não tem nada mudando de um número para o outro. Daqui para cá somou nada, porque o número continuou 4. Daqui para cá também não somou nada, e assim por diante. Então, isso aqui é uma PA de razão 0, porque o que está sendo somado ali é 0, tá bom? E essa PA recebe o nome de PA constante. Ela não é muito estudada. A gente estuda mais essas aqui, que está sempre aumentando uma coisa ou diminuindo uma coisa. A que está aumentando 0, ela não tem muita aplicação para nós. A razão de uma PA, ela é representada pela letra R. Ao invés de a gente ficar escrevendo razão toda hora, a gente escreve só R igual o valor. A gente já sabe que esse R representa a razão, que é aquilo que está sendo aumentado ou diminuído, mesmo que aquele valor seja 0 em alguns casos. Bom, então agora que eu vou começar a falar a matéria como ela está no PET. Eu achei que essa introdução era necessária para vocês poderem entender as fórmulas que vão ter que ser usadas. Bom, então vem lá. Nessa semana você aprenderá a resolver problemas que envolvem a soma dos termos de uma progressão aritmética.
Antes de começar a nossa aprendizagem, vamos fazer uma pequena revisão. Para isso, atenção na situação abaixo. Então, provavelmente vocês viram essa matéria de progressão aritmética em algum outro momento, talvez no primeiro ano, no ano passado, né, ou alguma introdução disso lá no ensino fundamental. Mas se não tiver visto também não tem problema, vou tentar explicar bem do zero mesmo. Bom, então vem assim, na aula de ciências, Eduardo obteve as seguintes informações sobre o cometa Halley. Ele foi identificado em 1682 pelo astrônomo Edmund Halley, é visível a cada 76 anos quando fica próximo da Terra. A sua próxima aparição será a sexta desde sua identificação. Então, esse cometa ele fica visível para nós de 76 em 76 anos. Bom, Eduardo, que hoje tem 16 anos, logo pensou, será que teria a oportunidade de ver o cometa Halley? Em qual ano? Como ela é uma aluna que conhece progressão aritmética, ela vai usar essa fórmula para responder seus questionamentos. O que acontece? Progressão aritmética tem duas fórmulas. Essas duas fórmulas são a matéria inteira que vocês precisam saber. A primeira delas é essa daqui, ó, que é a n é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. O que essa fórmula quer dizer? Vamos supor que você tem uma progressão e você queira encontrar o quinto termo dela. Então, eu quero calcular o A5, né? Porque A5 é o termo que está na quinta posição. Então, você usa ela. No lugar do N, você coloca 5. Aí, o A1 vai ser o primeiro termo, R é a razão, e esse N aqui vai ser igual ao N daqui. Então, se você colocar, por exemplo, o A5, esse N aqui também vai ser 5. Se for o A8, esse N aqui também vai ser 8. Enfim, aí tem um exemplo falando que a primeira aparição desse cometa foi em 1682 e ele aparece de 76 em 76 anos. Então, nós vamos ter 1682 mais 76 vai ser o próximo termo, que é o A2, mais 76 vai ser o próximo termo, que é o A3, assim por diante. A próxima aparição do cometa seria a sexta aparição, então seria o A6 da nossa PA. Então, essa aluna calculou o A6, ó, que é o A1, que é a primeira aparição, 1682, mais 6 menos 1 vezes a razão. A razão é 76 porque ele aparece de 76 em 76 anos. Então, resolvendo parênteses aqui primeiro, daria 5, né, vezes 76. Esse resultado, mais 1682, dá 2062. Então, a próxima aparição desse cometa vai ser no ano de 2062. Então, se ela viver até lá, ela vai poder ver o cometa, certo? Esse é um exemplo de como que a gente usa essa fórmula. E aí já parte para as atividades. Número 1. Usando a fórmula do termo geral de uma PA, determine o 15º termo dessa PA. Se a gente quer, então nós vamos usar essa fórmula aqui, que é aquela fórmula que estava no slide anterior, né? Que tem aí no pad para vocês, que ela é usada para achar um termo qualquer de uma progressão aritmética. Vamos supor, você quer achar o 8º termo, você usa essa fórmula. Você quer achar o 20º termo, você usa essa fórmula. Qualquer termo que você quiser achar, você pode usar essa fórmula. Aqui, no caso, a gente quer o 15º termo e a gente já tem alguns, né? A gente tem o A1, que é 6, e o próximo termo é 11. Então, a gente quer achar o A15, que é o 15º termo. Então, nós vamos usar essa fórmula. Ó, no lugar do N, nós vamos colocar 15. A1 é o primeiro termo, que é 6. Mas, no lugar do N é o mesmo que a gente colocou aqui. Então, era 15 menos 1 vezes a razão. Razão é o que mudou desse termo para esse. Do 6 para o 11, o que mudou? Aumentou 5. Então, a razão aqui é 5 positivo. Aí, fazendo essas contas, né, resolve o parênteses, multiplica por 5. Depois soma aqui com 6, deu 76. Então, letra A é isso. Na letra B, a gente quer achar o primeiro termo da PA em que a razão é menos 4 e o A12 é igual a menos 29. Nós vamos usar essa mesma fórmula, só que eu tenho o A12. Eu tenho o A12, eu sei que o A12 vai ser o A1 mais 12 menos 1, né? No lugar do N é o mesmo valor que a gente colocou aqui pequenininho, vezes a razão. A razão me falou que é menos 4. O A12 eu tenho, ele vale menos 29. Então, o A1 é o que eu não tenho, é o que eu quero encontrar. Aí, fazendo as contas aqui, né? Aqui deu 11 vezes menos 4, dá menos 44. O A1, então, vai ser esse menos 29. Passo esse menos 44 para lá, fica positivo. Então, menos 29 mais 44, que dá 15.
Letra C. O número de termos da PA, sabendo que o último termo é 78, a razão é 4 e o primeiro termo, A1, né, é igual a 6. Então, olha só. O último termo, nesse caso, nós vamos chamar ele de AN. O N, que é a ordem, o lugar que ele está, a posição que ele está, a gente não sabe, é o que a gente quer descobrir. Então, no lugar do AN, eu coloquei 78, porque é o termo lá na posição N que eu não sei qual é, que é a última. O A1 é 6. A razão é 4. O que a gente não tem aqui é o N, que é a quantidade de termos que tem essa PA. Então, a gente pode resolver assim, ó. Aqui eu multiplico todos no parênteses pelo 4, vai ficar 4n menos 4. Passo esse 6 para lá negativo, esse 4 positivo. Aqui do lado de cada igual vai ficar o 4n. Então vai ficar, resolvendo essas continhas aqui, né? 76 igual a 4n. Esse 4 passa dividindo, fica n igual a 76 dividido por 4, que é 19. E letra D, a razão da PA, cujo primeiro termo é menos 3 e o quinto termo vale 17. Então, vamos usar essa fórmula, que é o que a gente tem. Eu tenho o quinto termo é o A5. A5 eu sei que é A1 mais, no lugar do N é esse númerozinho aqui, então 5 menos 1 vezes a razão. O A5 a gente tem, que vale 17. O A1 é menos 3, né? Porque é o primeiro termo, é o A1, cujo primeiro termo é menos 3. E a razão é o que a gente quer encontrar. Não resolvendo esse parênteses, ó, dá 4, e esse 4 está multiplicando esse R aqui de fora. Passo esse 3 para cá somando. Deu 20 igual a 4R, 20 dividido por 4, então é a nossa razão que vale 5. Número 2. Essa é uma questão da OBMAP, ela pode ser resolvida sem a fórmula, mas eu vou ensinar como resolvê-la com a fórmula, porque a intenção dessa matéria aqui, né, dessa semana, é que vocês saibam usar a fórmula para fazer. Mas ela poderia ser feita sem a fórmula. Então, olha só, os comprimentos dos degraus da escada abaixo diferem uniformemente em 2 centímetros entre os vizinhos de cima para baixo. Então, está dizendo o seguinte, de um degrau para o outro, o tamanho do degrau aumenta 2 centímetros. Então, se aqui, por exemplo, fosse 30, aqui seria 32, aqui seria 34, né? O tamanho de cada degrau vai aumentando de 2 em 2 centímetros. Como os valores estão aumentando, né? Um valor está aumentando um tanto constante de um para o outro, isso forma uma progressão aritmética, né? Sempre que um valor está sendo aumentado ou diminuído constantemente, isso é uma progressão aritmética. O degrau mais inferior, então esse aqui maior de todos, né, mede 45 centímetros. Qual a medida do segundo degrau de cima para baixo? Então, os degraus dessa escada vão formando uma progressão aritmética, de tal forma que os últimos, né, como está aumentando de 2 em 2, esse aqui é 45, esse aqui é 43, esse aqui é 41. E assim vai diminuindo até chegar nesse primeiro degrau. Isso aqui forma uma PA de razão 2. Por quê? Porque os degraus estão aumentando de 2 em 2 centímetros. Razão é aquele valor que está sendo aumentado ou diminuído. A gente quer achar o A2, que é o segundo degrau. Então, vou usar aquela fórmula do AN. Só que eu não tenho. Para usar a fórmula do AN, eu preciso do A1, que é o primeiro degrau, e a gente não tem. Então, qual que a gente tem? A gente tem o último é 45. E o último, se você contar aqui, são 8 degraus. Ele é o A8. Então, o A8 eu sei que é o A1 mais 8 menos 1 vezes a razão, que é 2. Como o A8 a gente tem o valor dele, que é a medida do último degrau, 45, isso aqui vai ser igual a A1 mais 7 vezes 2, que é 14. Então, o A1 mede 31. Agora que eu tenho o A1, eu posso achar o A2. O A2 vai ser 2 centímetros a mais, que é 33, né? Mas você poderia fazer usando a fórmula também, ó. A N agora, no caso, vai ser A2. A1, que é o primeiro termo, 31, mais N, 2 menos 1, vezes a razão, que é 2. E aí acharia 33 do mesmo jeito. Poderia ter sido feito sem fórmula? Poderia. Como? Esse aqui mede 45. Esse aí escrevendo, reduzindo. 45, 43, 41... 39, até você chegar aqui nesse primeiro. Seria até mais rápido de fazer. Mas ensinei com a fórmula, porque esse é o objetivo. Questão 3. Mara financiou um apartamento em 20 anos.
O plano popular do qual ela se utilizou prevê o pagamento de 12 prestações mensais e iguais durante o ano. Então, cada ano ela vai pagar um valor, por exemplo. No ano de 2015, ela pagou R$ 500 todas as parcelas. Então, de janeiro até dezembro de 2015, a parcela do financiamento dela era R$ 500. Aí, no outro ano, esse valor ele sobe um pouquinho. E aí ela vai pagar esse valor, por exemplo, vamos supor que subiu para 550. Aí ela pagaria 550 de janeiro até dezembro. Só no outro ano que vai aumentar. Esse tipo de financiamento de apartamento, né, de imóvel, era muito comum antigamente, que a primeira parcela era bem pequena e aí aumentando, cada ano a parcela ficava maior, né? A prestação do apartamento ficava maior. Hoje a gente tem um sistema de financiamento que é diferente, é o contrário. A parcela começa no valor mais alto e vai ficando menor a cada ano, certo? Mas então, o plano popular do qual elas, né, se utilizou prevê pagamento de 12 prestações mensais iguais. Então, a cada ano ela paga 12 parcelas iguais. O valor da prestação mensal de um determinado ano é R$ 40 a mais que o anterior. Sabendo que a prestação do terceiro ano é R$ 180, qual será o valor da prestação do 11º ano do financiamento? São 20 anos de financiamento. Como a parcela de determinado ano é R$ 40 a mais que o ano anterior, a gente já sabe a razão, que é o valor que está sendo aumentado a cada ano, que é 40. Falou também que a prestação do terceiro ano, como isso é uma PA, né, porque está aumentando a cada ano R$ 40 no valor da parcela, o terceiro ano é o A3, é o terceiro termo. E ele vale R$ 180. No terceiro ano ela estava pagando prestações de 180 cada mês. E a gente quer saber a prestação do 11º ano, então a gente quer saber o A11. Para isso a gente vai usar aquela fórmula do AN, só que para usar a fórmula do AN a gente precisa do A1. E a gente não tem o A1 ainda, então nós vamos ter que encontrar ele. Como? Eu vou usar um valor que eu tenho, que é o A3. Eu sei que o A3 é o A1 mais 3 menos 1 vezes a razão. A razão é 40 e o A3 a gente tem, ele vale 180. Aí se a gente substituir aqui, ó, 180 no lugar do A3, dá para achar o A1, que é 140. Agora que você tem o A1, você pode calcular o A11, que é o que a gente quer. Então, o A11 vai ser o A1 mais 11 menos 1 vezes a razão. O A1 a gente descobriu é 140, 11 menos 1, 10, a razão é 40. Isso aqui dá 540, letra D. Número 4. Questão do Enem. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Então, o que está acontecendo? De janeiro para fevereiro, aumentou 1.500, né? Passou de 33 mil para 34.500. E de fevereiro para março também aumentou 1.500. Passou para 36 mil. Se esse padrão de crescimento vai se manter, ela vai ficar aumentando de 1.500 em 1.500 passagens, né? E a gente quer saber quantas foram vendidas em julho. Julho é o mês 7. Então, a gente quer saber o A7, o sétimo termo, né? Já que janeiro foi o primeiro mês, que tem aí no nosso exercício. Então, janeiro é o mês 1, julho é o mês 7. Então, a gente quer o A7. Então, coloquei aqui os valores, ó, 33 mil, que é o nosso A1, né? Os valores em janeiro, 34.500, 36 mil e assim vai. A razão é 1.500, que é o que está aumentando de um para o outro. Está sempre aumentando 1.500 e eu quero o A7. Vou usar aquela fórmula de novo, do AN, só que aí no lugar do N vamos colocar 7, né, que é o que a gente quer calcular. O A1 é 33 mil, mais esse N é o mesmo númerozinho que está aqui, então 7 menos 1 vezes a razão 1.500. Então a gente acha que o A7, que é o total de passagens que foram vendidas em julho, é 42 mil, letra D. Número 5. Eu vou resumir essa questão aqui, porque o enunciado dela é muito grande, gente. É o seguinte, está aqui, algumas medidas foram tomadas para evitar que os passageiros dirigissem
embriagados, né, como por exemplo aumentar a fiscalização, aumentar o preço da multa e etc. E assim o número total de acidentes nas estradas foi diminuindo. Ó, de 2013 para 2014 diminuiu, de 2014 para 2015 diminuiu e assim por diante. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, então suponha que a tendência nos próximos anos seja igual à redução absoluta observada nos anos de 2014 para 2015. De 2014 para 2015, passou de 900 acidentes para 850, então diminuiu 50. E essa diminuição vai continuar, então vai diminuir 50 de 2015 para 2016, 50 de 2016 para 2017 e assim por diante. Com base nessa situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de. Então, a gente vai começar a olhar isso aqui como uma PA a partir de 2014. Porque ele falou que o padrão de 2014 para 2015 é que vai continuar, não de 2013. Então, o nosso A1 é o ano de 2014, que é onde vai começar o padrão. Então, esse aqui é o nosso A1, 900 acidentes. A nossa razão é o que mudou daqui para cá, né? Da onde a gente vai observar o padrão, de 2014 para 2015. Mudou o quê? Diminuiu 50, então a razão é menos 50. O que a gente quer é o ano de 2018. Se 2014 é o A1, 2015, 16, 17, 18. 2018 é o A5. Usando aquela fórmula lá do AN, o A5 é A1 mais 5 menos 1 vezes a razão. O A1 a gente tem que é 900, 5 menos 1 dá 4 e a razão é menos 50. 4 positivo vezes 50 negativo dá menos 200. 900 menos 200, 700. Letra D, a resposta dá 5. Bom, aí vem mais um trechinho de texto lá no PET, que é para explicar para vocês a outra fórmula. Lembra que eu falei que são duas fórmulas importantes em PA? Uma é aquela do AN, que a gente usou bastante, e agora a fórmula da soma. Vem aqui explicando, gente, como que essa fórmula foi descoberta. Que descobriram que se você tem uma sequência numérica, né, uma progressão aritmética, se você somar os números que estão numa mesma distância do centro, então o primeiro com o último, ou o segundo com o penúltimo, ou o terceiro com o antepenúltimo, se você for somando esses pares de números que estão a uma mesma distância do meio dessa progressão aritmética, vai dar sempre os mesmos valores. Olha só, aqui a gente tem a sequência de números de 1 até 100. 1 mais 100 dá 101, 2 mais 99 dá 101, 3 mais 98 dá 101. Então, para você somar todos os números de uma progressão aritmética, é só você pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar pela quantidade de termos que você tem. Se você tem 100 termos, você multiplica por 100 e divide esse resultado pela metade, porque você somou de 2 em 2. Então, se você multiplicar por 100, você está somando 200 números, porque são as somas, né, de pares de números. Então, você teria que dividir por 2 no final. Eu não acho a explicação dessa fórmula assim, a mais simples do mundo, não. Mas o importante mesmo é vocês entenderem que existe uma fórmula, que é a fórmula da soma dos N termos de uma PA. Vamos supor que você quer, ao invés de descobrir o quarto termo, o quinto termo, você queira somar os 5 primeiros termos de uma PA. Você vai usar essa fórmula da soma. A soma vai ser sempre o primeiro termo, que é o A1, mais o último, vezes o número de termos, esse resultado dividido por 2. Vou mostrar como que funciona. Tem aqui uma atividade resolvida, né? Falando, ó, um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda e 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Então, olha só, o A1 é 12, o A2 é 14 e o A3 aqui é 16 e assim vai. O que está acontecendo de um termo para o outro? Está aumentando 2. Então, nossa razão aqui é 2. Ok. Qual a lotação máxima desse teatro, né? Qual é o máximo de pessoas que cabe lá dentro, sabendo que nele tem 20 fileiras? Para a gente saber o máximo de pessoas que cabe lá dentro, a gente precisa somar todas as pessoas dessas 20 fileiras. Então, o que a gente vai fazer? Seria muito mais trabalhoso a gente ir escrevendo quantas vai ter em cada fileira e depois somar esses 20 números. Vai ficar uma soma muito, muito extensa, muito demorada. Então, a gente usa a fórmula da soma.
se eu quero as 20 fileiras, eu faço a soma de 20, o S20. Aí, S20 vai ser A1 é 12, mais a N vai ser o mesmo N que a gente colocou aqui. Então, é o A20. Então, você tem que calcular o A20 separado, usando aquela fórmula do AN, né? Que é A1 mais 20 menos 1 vezes a razão. O A1 é 12, 20 menos 1 dá 19, a razão é 2. Então, o A20 deu 50. Aí, você coloca ele lá, deu 50. Vezes quantidade de termos é a quantidade de fileiras, são 20. Esse resultado todo divide por 2, deu 620. Então, é só uma forma de mostrar como que usa a fórmula da soma. Aí vem mais exercícios, né? São 10 questões, igual as outras semanas. Vou fazer aqui com vocês. Então, vamos lá. Número 6. Determine a soma dos 11 primeiros termos dessa PA. Então, essa PA, ó, o A1 dela é 5, que é o primeiro termo. E o que está acontecendo de um termo para o outro? Está aumentando 3, né? 5 mais 3, 8. Então, a razão é 3. Anotei aqui para nós a fórmula da soma, a fórmula para achar qualquer termo, porque nós vamos ter que usar as duas. Então, a gente quer a soma dos 11 primeiros. Então, eu quero S11. S11 vai ser igual a 1. A gente tem, é 5. Mais a N. A N aqui é o mesmo númerozinho que a gente colocou aqui. Então, é A11. Vezes quantidade de termos são 11 dividido por 2. Aqui embaixo é sempre 2, tá, gente? O A11 a gente tem que calcular separado. Então, vamos usar essa fórmula de cá. A11 vai ser igual a 1 mais 11 menos 1 vezes a razão. Aí, usei. O A1 é 5, a razão é 3, né? Então, deu que o A11 é 35. Aí, no lugar do A11 aqui, eu coloquei 35. Resolve aqui o parênteses, multiplica por 11. O resultado divide por 2. A letra A dá 220. A letra B pede a soma dos 9 primeiros termos dessa PA. A gente tem o A1, que é menos 5. Do menos 5 para o menos 10, o que está acontecendo? Está diminuindo 5. Né? Menos 5 com menos 5 que dá menos 10. Então, a razão aqui é menos 5, 5 negativo. Então, eu quero a soma dos 9 primeiros. Então, eu quero o S9, vai ser o A1, que é menos 5, mais o A9, que a gente não tem, vamos ter que calcular a parte, vezes N, que é 9, que é o número de termos, dividido por 2. O A9 eu calculei aqui no cantinho, usando essa mesma fórmula. Deu menos 45, coloquei ele aqui no lugar do A9 e o resultado da conta deu menos 225. A letra C pede a soma dos 6 primeiros termos da PA, em que o A1 é menos 9 e a razão é 7. Então, a gente nem está vendo a PA. A gente só sabe que o A1 é menos 9, o primeiro termo dela é menos 9 e a razão é 7. Então, está aumentando de 7 a cada número. Eu quero a soma dos 6 primeiros, então eu quero S6. A1 é menos 9. Essa fórmula da soma, gente, ela não usa razão mesmo, tá? A única que usa razão é essa do AN. Mais a N vai ser o mesmo número daqui, então A6 que multiplica 6, que são a soma dos 6 termos, né? Dividido por 2. Calculei o A6 aqui no cantinho, usando essa fórmula, e deu que a soma é 51. Na letra D, pede quantos termos tem, né, o número de termos de uma PA em que a soma de N é 710, te deu o A1, que é 7, e fala que o AN, que é o último termo, é 64. Quanto você quer achar o número de termos, você quer achar o N. Eu sei que o SN é 710, então coloquei aqui no lugar do SN, ele sai e fica o valor dele, 710. O A1 é 7. O AN é 64. O N eu não sei, que o N é justamente o que a gente quer achar, o número de termos. Dividido por 2. Então, resolvi o parênteses, deu 71. 71 vezes N, 71N. Esse 2 passa multiplicando, fica 710 vezes 2 igual a 71N. 710 vezes 2, 1420. Esse 71 passa dividindo, então o N vai ser... O N vai ser 1420 dividido por 71, que é 20. Número 7. Um ciclista exercita-se 5 horas por dia.
muito animado. Percorrendo 42 quilômetros na primeira hora, 38 quilômetros na segunda hora, 34 na terceira e assim por diante. Nessas condições, quantos quilômetros ele vai percorrer na quinta hora? Então, olha só. Aqui estão os quilômetros que ele percorre a cada hora, né? 42 na primeira, 38 na segunda, 34 na terceira. O que aconteceu de 42 para 38? Diminuiu 4. De 38 para 34 também diminuiu 4. Então, a razão nossa aqui é menos 4, é um valor que está sendo diminuído. E o nosso A1 aqui é o 42. A gente quer quantos quilômetros ele percorre na quinta hora. Então, a gente quer o A5. Vou usar aquela fórmula do AN. O A5 vai ser o A1, que é 42, mais 5 menos 1 vezes a razão, que é menos 4. A razão é negativa porque os valores estão diminuindo. Fazendo essas contas aí, vai dar que o A5 é 26 km. Então, na quinta hora, quando ele já está mais cansado, ele já está percorrendo só 26 km. A letra B pergunta quantos quilômetros ele terá percorrido no total, ou seja, na soma, né? Ao final dessas 5 horas. Então, eu vou usar aquela fórmula da soma. Como são 5 horas, é S5. S5 vai ser o A1, que é 42, mais o A5, que a gente calculou agora, é 26, vezes 5 dividido por 2. Resolvendo isso aí, dá 170 quilômetros. Então, ele percorre por dia 170 quilômetros. Questão 8, do CIMAVIES. Márcio quer treinar para disputar uma corrida. Ele programa correr 500 metros no primeiro dia e, a partir do segundo dia, correrá 250 metros a mais do que havia corrido no dia anterior. Então, no primeiro dia, ele correu meio quilômetro, né? 500 metros. No dia 2, ele vai correr 250 a mais, então ele vai correr 750. No outro, 250 a mais, então ele vai correr 1.000 metros, e assim por diante. A gente tem que ver, cumprindo essa programação, quantos quilômetros no total, ou seja, na soma, ele vai ter corrido em 30 dias. Então, deixei as duas fórmulas que a gente tem aqui da matéria. A gente quer a soma em 30 dias, então a gente quer o S30. O A1 é o que ele percorreu no primeiro dia, que é 500. A cada dia ele está percorrendo 250 metros a mais. Então, 250 é a nossa razão, né? Então, a soma vai ser A1, 500, mais A30, né? Porque o N aqui é 30. O A30 a gente não tem que calcular separado. Vezes o N, 30 dividido por 2. Aí, calculei o A30 aqui no cantinho. Usando essa fórmula, né? A1 mais o A1 a gente tem que é 500, 30 menos 1, 29, a razão é 250, deu 7.750. Coloquei esse valor aqui no lugar do A30, aí você soma com 500 e multiplica por 30 e esse resultado divide por 2. Isso aí dá 123.750 metros, que como perguntou quantos quilômetros, a gente tem que dividir por 1.000 para dar esse resultado em quilômetros. Então, é só andar 3 casas com a vírgula aqui, ó. Fica 123,75 quilômetros, letra C. Número 9. Questão do Enem. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, então é aquele jogo paciência, né? Ele até tem para computador, mas o tradicional é com carta. Então, a primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2 cartas, a outra tem 3 cartas e assim por diante. Até a sétima coluna que tem 7 cartas. As cartas que sobram formam um monte. A quantidade de cartas que formam um monte é... O que acontece? Tem 2 formas de fazer. Uma é você somar todas essas aqui que formam... que estão sobre a mesa, o que sobrar vai ser um monte. Então... a gente vai usar, eu vou usar a fórmula da soma, mas você poderia somar manualmente mesmo. A fórmula da soma, nós vamos somar 7, né? Que são 7 fileiras de cartas. O A1 é 1, o A7 é 7, né? O sétimo termo. O número de termos é 7 dividido por 2, tem 28. Se são 52 cartas no baralho, sobram
Quantas cartas para o monte? 24 cartas, letra B. Última questão, número 10. Também do Enem. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período de acordo com essa projeção. Então, o que a gente tem? A produção está aumentando cada ano. 2012 foi 50,25 toneladas, 2013 51,50, isso está aumentando. Tá vendo que a cada ano está aumentando 1,25? Olha, 50,25 com 1,25 dá 51,50. Com mais 1,25 dá 52,75. Então está aumentando, a nossa razão a gente já descobriu, que é o valor que está sendo aumentado, que é 1,25. A gente quer saber a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021. Qual será? Gente, de 2012 a 2021, contando com o ano de 2012 como o primeiro ano, então 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, são 10 anos, tá? Contando 2012 como o primeiro ano, né? Então são 10 anos. A gente quer então a soma desses 10 anos, a gente quer o S10, então vou usar aquela fórmula da soma. O S10 vai ser o A1, que é a produção do primeiro ano, que é 2012, 50,25, mais o A10, que a gente não tem, vai ter que calcular separado, vezes a quantidade de anos, que são 10, né? Dividido por 2. Muita gente erra essa questão, gente, porque faz assim, de 2021 menos 2012 dá 9 anos. Só que isso você tem que ver, assim, se passam 9 anos até janeiro de 2021. Só que 2021 está sendo contado como um ano inteiro. Então, são 10 anos, tá bom? O A10 eu calculei usando aquela fórmula do AM, né? A10 é A1, 50,25, mais 10 menos 1 vezes a nossa razão, que é 1,25, isso deu 61,50 toneladas. Coloquei ele aqui no lugar do A10 e o resultado da conta deu 558,75, letra D. Tá bom? Gente, enviar as respostas pelo Google Forms. Essa matéria, ela é bem mais elaborada, bem mais difícil. Então, se tiver alguma dúvida, se quiser que eu explique individual alguma questão, pode me mandar no WhatsApp, tá bom?